Se a gente faz assim, ó, a gente faz tudo errado e realmente não tem nada dando certo, eu poderia falar realmente, o Brasil já era. Mas não é isso, cara. O fato de termos alguns setores sobrevivendo, temos brasileiros em alguns desses setores produzindo coisas sensacionais, ter gente que contraria a regra, mostra que a despeito, vamos dizer, desse arranjo político perverso que é o arranjo brasileiro, o brasileiro tem capacidade de competir com o mundo. É aqui que eu quero chegar pra vocês. A gente tem condição de fazer esse enfrentamento. A gente não é o cocô do cavalo do bandido. Vamos lembrar da Índia, galera. A Índia vem de uma situação de pobreza, de um sistema religioso, no mínimo, curioso, né? De pessoas que, assim, não são habituadas ao uso de privada, gostam de uma liberdade, vamos dizer, uma liberdade sanitária ali, né? A Índia é um país complicadíssimo e tá conseguindo crescer. As elites indianas, a despeito de também serem corruptas, são milhões de vezes superiores às elites brasileiras. Então, poxa, galera, dá. É quando eu volto do Rio e eu vejo, por exemplo, um setor financeiro, um setor de tecnologia crescendo no Rio, a despeito de tudo que é o Rio, você fala assim, cara, a inteligência consegue sobreviver até onde tudo é feito para dar errado. A inteligência, a força de vontade conseguem sobreviver e respirar até onde elas são combatidas. No Brasil, ter sucesso e ser honesto é o maior dos pecados. Se você é honesto e você tem sucesso, você precisa morrer. E aí eles vão tentar te matar fisicamente nas ruas das cidades violentas que você mora, vão destruir sua reputação com uma máquina de propaganda que é criada para te jogar culpa, te taxando, sabotando, te achacando como políticos e fiscais, ou seja, tudo é construído pra te punir. E mesmo assim tem gente prosperando. Se a gente consegue quebrar um pouco esse arranjo, puta que pariu. Não é que, ninguém segura, nós não seremos os Estados Unidos, nós nunca seremos os Estados Unidos da América, mas nós podemos ser algo muito interessante, muito legal, muito competitivo, muito carismático, muito bem quisto no mundo todo, com marcas globais, capaz de produzir inteligência, algo muito novo que é um país que você pode respirar e ser feliz. Nós somos capazes disso, nós somos capazes de ser a potência da América do Sul, nós somos capazes de articular as forças dos países do terceiro mundo e ter uma representação mais balanceada com o mundo desenvolvido. Nós somos capazes de ter, volta a falar, marcas globais e produtos culturais concorrendo com todo mundo, com os Estados Unidos, etc. Mas a gente, parece que a gente tá sempre só falando assim, o Brasil é desigual, o Brasil é desigual, o Brasil é desigual. Sim, o Brasil todo mundo sabe, o Brasil é desigual. A gente fica só se punindo por isso. E com base nessa premissa, a gente começa a falar, a gente é desigual, então, pô, o cara que é traficante ou bandido, tadinho, esse cara vem de uma situação muito desigual, né? Ele, na verdade, tá fazendo justiça social, que é o que um esquerdista na prática acredita. E aí você vai tirando todas as implicações disso, a ponto de você começar a achar que isso é parte de você e que você tem que achar que há uma certa poesia nisso. Dado que boa parte do que a gente chama de música popular brasileira foi desenvolvido nos morros e nas favelas, você começa a achar que, então, se isso é parte da nossa cultura, então morro e favela é parte da cultura, e não é, não deve ser. Você pode produzir arte sem morar numa espelunca, pode produzir arte sem morar num lugar sem saneamento básico controlado pelo crime. Na verdade, as melhores obras do gênio humano não foram produzidas no Brasil, nem de longe. O Brasil não é responsável nem por 1% das grandes obras do gênio humano na história, sacou? Muito longe disso. A gente assume certas coisas como nossas, né? Não, nós temos que ser o morro. Não tem que ter ninguém morando no morro. Ou se for morar no morro, é num lugar bonito no morro, né? Não numa casa destruída, num sistema, num arranjo social horrendo, que perpetua a pobreza. Ninguém tem que ser pobre. Eu vi uma discussão agora, Mano Brown, falando de dinheiro, como é que a galera tem que ter dinheiro, mas não tem que ter cultura. Eu não lembro qual foi a discussão, assim, eu não quero ser injusto com ele, mas eu não tô entendendo o lance assim, se você der muito dinheiro na mão de pessoas muito pobres, amigos, essas pessoas vão gastar mal o dinheiro delas, elas não vão produzir nada. Se você der dinheiro na mão de uma pessoa que não tem condições de aplicar esse dinheiro em atividades verdadeiramente produtivas, o dinheiro vai ser mal usado e sabe o que vai acontecer? Aquele dinheiro vai se realocar na sociedade e nas mãos das pessoas que trabalham e produzem mais. E não é que as pessoas mais pobres trabalham pouco, não é, mas elas não têm educação, não têm qualificação, elas não vão sair daquela pobreza dessa maneira. Então, não é só sobre vamos distribuir a renda, porque não é esse o problema. Você tem que tornar as pessoas mais pobres, mais produtivas, e uma das maneiras de torná-las mais produtivas e mais capazes de gerar riqueza não é só com educação, mas é tirando do circuito da pobreza. É tirar a favela, é eliminar o traficante, eliminar a cultura de pobreza, é ter educação boa, ter saúde boa, alimentação boa, ter um ecossistema que gere confiança. Então a pessoa vai abrir um negócio, ela vai confiar que o cara vai pagar na hora de fazer uma compra, ela vai confiar no dinheiro que tá sendo emprestado, ela vai confiar no vizinho. Se ela confia e acredita no vizinho dela, ela não vai querer que a rua dela seja pichada, porque a rua não é só dela, a rua é daquelas pessoas ao redor e ela gosta daquelas pessoas ao redor. Assim você cria sociedades de confiança. A gente precisa demais criar espírito comunitário, ambientes e sociedades de confiança. Isso é um processo, só que a gente não tá avançando nesse processo, a gente tá regredindo. Nós somos sociedades baseadas na desconfiança, na raiva mútua, no ódio. Isso não vai dar em nada. Existe uma correlação direta entre renda e conhecimento. Existe uma correlação entre produtividade, capacidade de gerar dinheiro e conhecimento. Uma pessoa incapaz de escrever um texto, uma pessoa com uma formação tosca, que não consegue se governar, ela vai ter trabalhos muito simples. Na organização social do trabalho, ela vai estar na base da pirâmide. Não adianta, deu dinheiro pro cara, o que ele vai fazer com aquele dinheiro? Ele vai
abrir um negócio do quê? Ele tem condição de administrar um negócio? Não, então não é chover dinheiro. Isso é infantil. Não, logicamente, estou analisando o Mano Brown. O Mano Brown é um cara que, ele tem esse discurso assim, mas ele era cabo eleitoral da Marta Suplicy. Ele dá uma de brabão de um lado e do outro é cabo eleitoral de uma perua loira dos Jardins. São aquelas coisas, né? Você vê que a ideologia crava e atrapalha a cabeça da pessoa. Você pegar um helicóptero e jogar dinheiro para as pessoas mais pobres, elas vão gastar mal dinheiro, porque as pessoas gastam mal dinheiro, porque as pessoas não têm, não é nem educação financeira, as pessoas que não dispõem de um aparato educacional sofisticado para encarar a realidade do mundo complexo, elas vão fazer atividades que não são complexas. Elas vão tocar atividades que não têm complexidade em si, não tendo complexidade em si, elas não vão gerar renda. É isso, é o básico. O problema é que ele trabalha ali, né, com chavões. Então ele tá falando que, sei lá, você da educação financeira é problemático, que a educação financeira consiste em falar pra um cara pobre, não compre um iate. Não é sobre isso, né? É pior do que o iate, Mano Brown. É tipo o cara gastar o dinheiro dele com o jogo do tigrinho, se endividar como boa parte da população brasileira se endivida. As pessoas no Brasil... Eu vi um cara que fez um post, assim, muito triste, porque o post é muito verdadeiro, né? É o cara que é pobre, mas aí ele faz dívida pra comprar um iPhone. O que aquele iPhone tá aumentando a capacidade dele de gerar receita? Nada. A pessoa que começa a querer também financiar um carro. Mas, assim, eu posso botar gastos com besteira. Carro e iPhone é um clássico da pessoa. Como se fosse um símbolo de status social. Então você não adquiriu renda pra elevação social, conhecimento pra elevação social e aumento de renda, mas você quer ter o status. Aí é complicado. Tem um problema que falam que assim, esse problema ele é maior do que o problema da dispersão do conhecimento e da inteligência numa determinada sociedade, que é a preferência temporal, ou a gente pode falar aí conscienciosidade, ou uma espécie de autodisciplina, que é a ideia de postergar a recompensa. Quando uma pessoa, ela arruma um emprego e ela corre pra comprar um iPhone, essa pessoa, ela está adiantando a recompensa. Veja, toda vez que você adianta uma recompensa, você está jogando algo que você pode acumular no futuro a valor presente. Toda vez que você coloca algo a valor presente, ele vem embutido uns juros. Então você vai pagar esses juros. Então a necessidade de ter a valor presente um benefício social do tipo, eu tenho um iPhone, faz com que pessoas se endividem. Isso é baixa conscienciosidade. E essa falta de autodisciplina, ela é pior do que, por exemplo, pouco conhecimento ou baixa inteligência. Pra gente entender este problema de autodisciplina, a gente tem que ser ensinado a autodisciplina, mas no Brasil a gente não ensina autodisciplina para as pessoas. Muito pelo contrário, no Brasil, nós ensinamos as pessoas que elas têm que buscar a felicidade e que aqui é um lugar de fruição dos prazeres. Ora, fruir o prazer é viver o presente, é viver um estado de excitação no presente. Culturas das mais diversas têm aquela famosa fábula de quem, Riso? Fábula da cigarra e da formiga. Qual é a fábula da cigarra e da formiga? A cigarra tá tocando música lá, no verão, e a formiga tá trabalhando. A cigarra, formiga, você é muito chata, você é um nerd, né? Formiga, você tá acumulando. Eu falei, vai chegar o inverno, e se eu não acumular aqui meus recursos, tô lenhada, vou passar fome. A cigarra, vamos tocar aqui, tá no verão, né? Aí tá lá, tinguiling, é bom. O que acontece? Chega o inverno, a cigarra tá passando fome, né? E a formiga acumulou. Naturalmente, você vê que essas fábulas são muito ligadas à ideia de estações, né? Que existe um inverno, que é um momento em que a sua capacidade de plantar, ela é diminuta, então você tem que viver daquilo que você acumulou. A ideia de estocar pro inverno é uma ideia fundamental que existe nas pessoas. E naturalmente essa ideia, ela parte da premissa de, né, eu podia comer toda aquela carne, não guardar nada. Mas ela pressupõe o quê? Postergar a recompensa. E boa parte do sucesso das pessoas na vida está em postergar a recompensa. E nós não somos ensinados isso na escola. Pelo contrário, volto a colocar, a cultura dominante no Brasil, ela é construída de modo a fazer com que você se sinta brasileiro, fruindo os prazeres no presente. Você não é brasileiro se você posterga a recompensa. Você é pouco brasileiro. Ser um bom brasileiro é aquele cara que vive muito o carnaval, que ele é muito feliz, ele é muito alegre. Não é sobre isso, galera. E aí, quando você vê imigrantes de culturas que trabalham com a ideia de postergar a recompensa, vamos dar um exemplo, uma cultura altamente disciplinada como a dos japoneses, em uma geração, eles chegaram no Brasil com muito preconceito. Muitos deles chegaram às vésperas da Segunda Guerra Mundial e outros chegaram depois da Segunda Guerra Mundial, sofrendo preconceito altíssimo. Os japoneses sofreram demais aqui. Na época da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas confiscou ativos dos bancos dos japoneses e tudo. Esses caras, em 2 gerações, eles se desenvolveram economicamente, mas não tem japonês pobre no Brasil. Tem japonês pobre no Brasil, galera? Se achar um ou outro, assim, é o ponto fora da curva. A comunidade dos japoneses se desenvolveu aqui, com todas as dificuldades que tem no Brasil. Tem algo ali nesse elemento cultural, eu sei que a cultura deles é muito centrada ao redor disso. Excelência, evitar a fruição desnecessária dos prazeres e trabalho no longo prazo. Gente, é isso. Se você quiser tirar as pessoas da pobreza no Brasil, você precisa incutir uma mentalidade de jogar a recompensa pra longe. E olha só, a recompensa pra longe, ela serve pra tudo. O problema da gravidez na adolescência, que a gente tem no Brasil, o problema da promiscuidade na juventude, que na mulher ela transforma essa mulher com baixa conscienciosidade, por exemplo, uma moça que tem uma gravidez ou que começa a se relacionar mal. Ora, estamos falando aqui do quê? Mulheres que numa cultura que não é ligada a postergar a recompensa, já entregam a recompensa muito rápido. E homens também. A nossa cultura de
de permissividade e putaria é muito ligada a isso. Temos que pensar nesses termos, galera. Mas essa é uma discussão cultural que ninguém quer ter. Porque a nossa identidade brasileira, e eu acho que isso é bem mentiroso, tá? Ela foi forjada, especialmente no século XX, a gente achar que a gente é um bando de Zé Carioca. Nós somos um personagem que o mundo desenvolvido pensa da gente. Eu já falei isso várias vezes. O mundo desenvolvido olha pro Brasil e fala, é um jardim dos prazeres, vou lá, eu vou fazer muito sexo, tem muita festa, tal. Pô, olha lá, tô na loucura aqui, ó. Vou lá com o Brasil. O Brasil é muito engraçado. Aí o Brasil, eles me notaram, porque nós somos um país carente do cara. Aliás, tem que falar na CCXP daquele gringo, que é basicamente o trabalho dele consiste em falar que ele gosta do Brasil. Vocês viram isso? Deram um CPF pra ele. Deu um CPF pra ele. Deu um CPF pro gringo, gosta da gente. Ei, gringo, olha pra mim. Bagulho de bobo. Como a gente é muito carente e é desesperado por validação internacional, essas coisas acontecem. E tudo isso tem um preço. Nós temos que entender assim, tem que ter uma espécie de uma derrubada de certas premissas de brasilidade, que não são premissas de nada, mas sim, talvez propaganda cultural autoimposta, que fazem com que as pessoas mais humildes do Brasil desfrutem de um consenso nocivo pra elas. Então não é sobre distribuir dinheiro, é sobre distribuir conhecimento e cultura, autodisciplina. Eu tenho certeza que os efeitos disso serão maiores. Basta ver o seguinte, pega as pessoas que saem da pobreza, vejam as características delas. O sujeito era trabalhador. O que é um trabalhador? Quando você chama alguém de trabalhador, não é só a quantidade de horas trabalhadas. Em geral, esse sujeito que é trabalhador, ele não tá bebendo, ele não tá curtindo a vida. O que ele tá fazendo, Riso? Postergando a recompensa. Você tá postergando a recompensa. Você tá acumulando no presente, pensando que a recompensa vai estar no futuro. É uma coisa que você aprende de criancinha e tem que ensinar desde criancinha. Então, quando a criança, ela começa... Quais são os incentivos? Só de estar na escola, ela recebe um dinheiro. Ela tá sendo recompensada não pela nota, mas ela tá na escola, pede meia. Aí ela pega o celular, joga o jogo do tigrinho. Já quer, né, gastar o dinheiro pra ver se tem um negócio bomba agora. Tá. Incentivada a ir pra festa, a curtir, porque ser brasileiro é isso, né? Sou um curtidor. Aí vem um coach que vai ensinar ela a ficar rica muito rápido. Aprenda como ficar milionário antes dos 30. Reparou que os nomes dos cursos são sempre esses, são os gatilhos pra pegar. Não, eu quero ficar milionário antes dos 30. E ele tem um atalho. Uma coisa completamente aleatória, Renan, sobre trabalho, 6x1 e tal. Eu peguei um Uber na sexta-feira, o cara falou que trabalha 16 horas por dia, 20 pau por mês. Como disse o Alex da Mata, 20 pau por mês. Este cara está no 1%, tá? Este motorista de Uber está no 1% da população. Tranquilamente. Pra vocês entenderem. Quando o Alex da Mata apresentou ali, olha, houve um aumento do PIB que não era esperado, e este aumento do PIB se dá pelo aumento de horas trabalhadas. O que o Alex da Mata tá falando? Uma massa de pessoas decidiu trabalhar muito, exigir muito de si para poder sobreviver. E graças a ferramentas de tecnologia, como por exemplo os aplicativos dos mais diversos de transporte, de entrega, e é graças a essa relativização da CLT, a pejotização, meios foram criados para que as pessoas trabalhassem para além da CLT. Esta informalidade, chamem do que quiser, ela sustentou um aumento de PIB maior do que o esperado em alguns anos. Gostem ou não, é o que o brasileiro que quer viver e tal, ele precisa fazer. Muita gente trata esses caras como, esse cara tá vivendo de subemprego. Não, cara, o cara tá vivendo o que ele tem à disposição. Se o cara, por exemplo, ele não dispôs na economia do conhecimento de meios e ferramentas para ele ter um negócio que gere acumulação com mais intensidade, ele dispõe da hora de trabalho dele, um bem, um ativo que é o carro, e a capacidade dele de... né? É fogo. A vida é assim, cara. E se ele tá sendo recompensado por isso, torço por ele, espero que ele seja feliz, espero que ele ganhe dinheiro, porque é gente como ele que tá mantendo esse país funcionando. Esse cara é um herói. Esse cara não é nada além de um herói.